Muitas pessoas não gostam de críticas. Eu acho que ninguém gosta de crítica, né? Ninguém gosta de ser criticado. Mas é uma verdade que eu e você não podemos evitar a crítica, porque nem Jesus escapou delas. Cristo foi criticado muitas vezes. Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo hoje, no Evangelho de Lucas, capítulo 15. E você vai descobrir um dos motivos pelos quais Cristo foi criticado. Lucas 15 é conhecido na Bíblia como o capítulo dos achados e perdidos. Você tem aqui uma ovelha que se perdeu e foi encontrada. Você tem uma dracma, uma moeda que se perdeu e foi achada. E você tem um filho que se perdeu e foi achado. 3 histórias que saíram dos lábios do próprio Cristo. Elas foram contadas na sequência uma da outra. O texto deixa isso claro. Jesus contou as 3 histórias, uma após a outra. Agora, talvez você nunca percebeu o motivo pelo qual Cristo contou essas 3 histórias. Por que em dado momento do ministério dele, ele contou essas histórias? O que motivou Cristo a contar essas 3 histórias? Bom, o motivo está aqui, em Lucas 15, versos 1 e 2. O texto diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Eu disse que Cristo foi criticado várias vezes, e nessa ocasião ele foi criticado porque ele se associava com pecadores. Aqui o texto diz que ele se associava com os publicanos e com os pecadores. Quem eram os publicanos? Os cobradores de impostos. Pessoas odiadas na época. E quem eram os pecadores? Os marginalizados, os párias da sociedade. Na realidade, as pessoas com quem Jesus se associava eram as pessoas que ninguém na sociedade gostava. Aí o texto diz que os fariseus e os escribas criticaram Jesus. Quem eram os fariseus? Era a casta religiosa de Israel. Quem eram os escribas? Eram os doutores da lei, que conheciam tudo de Bíblia. Infelizmente, não praticavam a Bíblia. Conheciam, mas não praticavam, porque eles não aprenderam a amar as pessoas. E ao invés disso, ao olhar o comportamento de Jesus, o criticaram severamente, dizendo: este aí, que se diz o Messias, ele come com os publicanos e pecadores. Olha a gente com quem ele se associa. E diante dessa crítica, Jesus pretende dar para esses líderes religiosos uma lição que eles jamais esqueceriam. Então ele contou 3 histórias. O tempo não nos permite discutirmos as 3 histórias, mas eu queria separar uma delas, a terceira, e meditar com você na terceira história que Jesus contou, para ensinar aos escribas e fariseus como é Deus. Porque de fato Jesus veio revelar quem é o Pai. E ele o revelou não apenas no seu comportamento, mas ele o revelou nos seus ensinos. Então no versículo 11, o texto diz assim: continuou. Por que continuou? Porque ele está contando essa terceira história em sequência das 2 anteriores. Então ele continuou. Certo homem tinha 2 filhos. E quem é que era o auditório de Cristo nesse momento? Não esqueça, os escribas e fariseus, a nata religiosa e os doutores da lei. Eles ouviram a primeira história da ovelha, ouviram a história da dracma e agora estão ouvindo a terceira história.
E Jesus disse: um homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me da parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Quando Jesus terminou essa primeira página da história, os escribas e fariseus já estavam odiando esse garoto. Por que estavam odiando? Porque não era educado, não era polido, não era o costume de um filho pedir a herança do pai, o pai vivo. A herança era repartida na morte do pai. Então, se alguém pede a parte dele na herança, na cultura judaica, é o mesmo que dizer assim: o senhor deveria morrer, porque o que me interessa de fato é o seu dinheiro. Então, quando Jesus disse que um pai tinha 2 filhos e um deles pede a sua herança, eles começaram a odiar esse garoto da história. Mas que absurdo! Um filho pedir a herança do pai é o mesmo que desejar a morte do pai. Que história é essa? Quem é esse garoto? Mas Jesus virou mais uma página da história que ele estava contando. E Jesus adorava contar histórias. Na página 2 da história, Jesus disse assim: passados não muitos dias, o filho mais moço, que desejou a morte do pai, queria sua herança, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Essa palavra dissolutamente não diz muito do que ele fez, mas no final da história, o filho mais velho tem mais informações sobre essa palavra. Ele vai dizer que o irmão mais novo dele gastou toda a fortuna com prostitutas e meretrizes. Então, viver dissolutamente para esse garoto foi gastar tudo o que o pai ajuntou em vida com prostitutas, numa vida envolvida na lascívia, no pecado. Foi aí que ele queimou metade da herança do seu pai, ou a parte que lhe cabia. E por causa disso, ele passou a ser mais odiado ainda. Deseja a morte do pai, agora acaba com todo o patrimônio do pai, com prostitutas. E esses líderes religiosos que ouviam Cristo pregar, conheciam a lei de Moisés. E qual era o castigo para uma prostituta ou para alguém surpreendido em adultério? O apedrejamento. Então esse garoto que desejou a morte do pai e agora acabou com o dinheiro do pai, o que ele merece pela lei é o apedrejamento, é a morte. É isso que cabe para esse garoto. Mas a história não havia acabado. E Jesus virou mais uma página e disse assim: e depois de ter, verso 14, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar o quê? Necessidade. Aí a história começou a mudar na visão desses líderes religiosos, ok? Ele começou a já receber o que merece, porque é isso que acontece com quem semeia o mal. Quem semeia vento, colhe tempestade. É isso que ele merece. Mas Jesus virou uma outra página da história. Verso 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a guardar o quê? Porcos. Veja, o porco é um animal imundo, segundo a lei de Moisés. Em Levítico 11:7 diz que ele é imundo. Era um animal tão odiado pelos judeus que eles não só criavam, eles não encostavam, eles não comiam, eles não tocavam. E quando Jesus disse que esse garoto, que desejou a morte do pai, que gastou sua herança com prostitutas,
agora começou a passar necessidades e teve que cuidar de porcos, eles ficaram mais satisfeitos. Pois bem, está tendo o que merece. Agora vai mexer com animal imundo. Mas Jesus desceu um pouco mais na história. E diz que ele não só guardava os animais, mas ali, no verso 16, ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Ou seja, ele comia, era lavagem. Ele comia a comida dos porcos. E agora os escribas e fariseus estavam gostando da história. Esse garoto tem, de fato, tudo o que ele merece. Mas as histórias de Cristo são sempre surpreendentes no seu final. E o verso 17 diz assim: então, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Verso 18: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Primeira parte do verso 20, e levantando-se, foi para seu pai. Esse garoto, lá na pocilga, vivendo entre porcos e comendo lavagem, ele começou a raciocinar. E ele pensou que na casa do pai, o tratamento que ele tinha era diferente. E qualquer escravo do pai, por mais humilde que fosse, estava tendo uma vida melhor do que aquele levava. É o Espírito Santo que operou no coração desse garoto para que ele tomasse uma decisão. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E agora, reunindo as últimas forças, ele gravou um discurso. Se eu pudesse dar um título para esse sermão, o título seria O Discurso Inacabado. Ele estudou um discurso, e o discurso foi assim: eu vou chegar na frente do meu pai e vou dizer assim: pai, eu pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. O discurso tinha duas partes, uma confissão e um pedido. E ele decorou isso. Enquanto ele caminhava de volta para casa, a cada passo que ele dava, ele ensaiava o discurso. Ele queria estar pronto para enfrentar o pai, a quem desejou a morte. Pai, pequei contra o céu diante de ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, essa é a confissão. Agora vem o pedido: trata-me como um dos teus escravos. Porque a palavra trabalhador e escravo é a mesma, doulos. Trata-me como um dos teus escravos. Jesus contou essa história e nesse momento da história, a sua audiência estavam agora todos antenados. Por que eles estavam gostando da história? Porque o garoto recebeu a paga pelo mal que ele desejou, pelo mal que fez, mas agora o garoto tomou uma decisão inusitada, ele resolve voltar para casa. E aí, qual foi o final da história? Eles estavam curiosos. E então Jesus virou mais uma página da história. Agora no verso 20, na segunda parte, Jesus disse assim: vinha ele ainda longe, quando o pai o quê? O avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Esta é a parte da história que eu mais gosto. Para mim, esse é um dos versos mais lindos da Bíblia. Quando Jesus disse assim: vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Na minha infância, a minha família toda é mineira. Nós somos de Minas Gerais. Nós somos 9 filhos, 7 homens e 2 mulheres. E um hábito da minha infância era todo mês de janeiro, nas férias escolares, nós saímos do Espírito Santo, onde nós morávamos então, voltarmos para Minas Gerais para visitar os parentes que ainda lá moravam. Eu tinha uma irmã
que morou lá por muito tempo ainda. E a gente pegava o trem em Vitória, íamos até a cidade de Aimorés, onde eu nasci, pegávamos um ônibus, andávamos mais ou menos 1 hora, e depois nós saltávamos no meio do nada. Tinha ali uma porteira, a gente entrava por um caminho e caminhávamos agora mais 1 hora e meia a pé até chegar na casa da minha irmã. E na minha infância, junto com os meus irmãos, aquilo era muito divertido. A gente aguardava com ansiedade esse momento da viagem. E uma coisa que marcou a minha mente é que quando nós caminhávamos 1 hora e meia a pé, até chegarmos na propriedade onde minha irmã morava, havia uma porteira antes da última curva da casa. E a minha mãe dizia assim: peguem a porteira e batam ela com muita força, para que a irmã de vocês saibam que nós estamos chegando. Aí a gente abria a porteira, alguns subiam nela, e a gente batia a porteira com força. E quando a minha irmã ouvia o barulho, ela sabia, eles estão chegando. E todos vinham correndo e nós nos encontrávamos. A minha irmã não avistava ninguém até que ouvisse o barulho da porteira. Na história do filho pródigo não foi assim. Jesus disse: vinha o filho ainda longe quando o pai o avistou. O que significam essas palavras? Significam que os olhos do pai nunca saíram da estrada. Eu consigo imaginar o pai dessa parábola trabalhando ali com os empregados da fazenda, quem sabe consertando uma cerca quebrada, mas enquanto ele está aqui com os empregados consertando a cerca, os olhos estão lá na estrada. E no coração o pai dizia assim: um dia meu filho volta. Eu consigo imaginar o pai dessa parábola tosqueando ovelhas com outros empregados na fazenda, envolvido nas atividades do dia a dia, mas os olhos na estrada. E no coração o pai dizia: um dia meu filho volta. Ele vai voltar. É por isso que Jesus disse: vinha o filho ainda longe, quando o pai o avistou. O pai o avistou quando ele era ainda uma silhueta no horizonte. Porque os olhos do pai nunca saíram da estrada, na esperança de que esse filho voltasse. Quem é o pai da parábola? É Deus. Quem é o filho da parábola? Somos nós. E não importa quão longe você tenha ido, os olhos do pai nunca deixaram de te acompanhar. E o coração do pai espera que você sempre volte. Sabe por quê? Porque escravos o pai tinha muitos, mas filhos só tinha 2. E ele não queria viver longe do filho. O filho decorou o discurso, mas quando você percebe que o pai avista o filho, o pai corre. Interessante que essa é a única vez na Bíblia que diz que Deus corre, né? Deus correu. E quando Deus corre, ele corre na nossa direção. Não é maravilhoso isso? Quando Deus corre, ele corre na nossa direção. Ele não está importado com os maltrapilhos que o filho veste. Ele não se preocupa com o odor dos porcos. É o filho. Ele abraça esse filho, ele o beija e ele o restitui à família. Agora, Jesus virou mais uma página na história. E olha para o verso 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, o que fez o pai? Interrompeu o discurso do filho. O filho disse a confissão, mas quando ele ia fazer o pedido, e qual era o pedido que ele tinha decorado? Trata-me como um dos teus escravos.
quando ele ia fazer a segunda parte do discurso, quando ele ia pedir para o pai um lugar na fazenda, mesmo que como escravo, o que o pai fez? O pai não deixou. O pai interrompeu. O pai não queria mais um escravo na fazenda. O pai queria o filho de volta. É assim que Deus faz. O pai não quer escravos. O pai quer filhos. O pai não quer que você se vista como escravo. O pai quer que você se vista como filho, como filha. O pai não quer na sua boca a linguagem que os escravos usam. O pai não quer que você coma o que os escravos comem. O pai não quer que você se comporte como um escravo se comporta. O pai quer filhos. E para isso, ele pede a melhor roupa e coloca no filho, o anel no dedo, a sandália nos pés, e manda vir o novilho cevado, porque vai começar agora uma grande festa. E o pai disse, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É esse o motivo da festa no céu. Quando alguém que estava perdido volta para casa. Que lição para os escribas e fariseus que criticavam Jesus por se associar com pecadores. Jesus disse para eles naquele dia, assim é o Pai. O Pai ama os filhos, mesmo que os filhos estejam longe, como os publicanos e pecadores. O Pai quer todos de volta em casa, porque o coração do Pai só se aquieta quando todos os filhos estão em casa. Eu fiz ensino médio em escola pública. Eu estudei a minha vida inteira em escola pública. E o meu ensino médio também foi em escola pública. Eu trabalhava durante o dia numa oficina de carros e eu estudava à noite. Eu caminhava 40 minutos para a minha escola. Ia e voltava todo dia. A minha escola terminava mais ou menos 10h40 da noite. E umas 11h20, 11h30 é hora de eu chegar em casa todas as noites. E quando eu chegava em casa e abria a porta da minha casa, lá estava numa cadeirinha a dona Adelaide, minha mãe sentada, me esperando. Eu dizia, mãe, você não foi dormir ainda? Ela disse, não. Por que não foi? Esperando você chegar. Eu disse, mãe, eu vou chegar todo dia nesse horário. Não fique acordado até tarde, vá dormir. Eu abro a casa, eu entro, eu vou dormir depois. Ela disse, tá bem. No outro dia eu chegava às 11h30, abria a porta, estava lá a dona Adelaide sentada na cadeira. Mãe, a senhora está acordada? Estou. Por que você não foi dormir? Esperando você chegar. Mãe, eu vou chegar assim 3 anos. Durante 3 anos eu vou chegar nesse horário. Ela disse, eu não vou dormir enquanto meu filho está na rua. Você sabe como que é Deus? É assim. Eu não vou dormir se meu filho está lá fora. Eu não vou dormir se as pessoas que eu amo estão perdidas aqui em Criciúma. Eu não vou dormir enquanto tem pessoas na sua família. Você que é adventista, há tantos anos na igreja, mas tem lá irmão, tem irmã, tem pai, tem mãe, que não conhece o evangelho, que não está no caminho que você está. O pai não vai dormir. Então nós temos que nos associar com essas pessoas. A gente vem aqui a Criciúma para dar uma chance, em 12 semanas, do filho voltar para casa. E se eu e o pastor Alex viemos aqui 12 semanas, fizemos todo um esforço, nós marcamos hoje, serão 2 horas de viagem para cá,
e 2 horas para lá. Serão 48 horas de viagem. Mas se uma pessoa tomar a sua decisão, terá valido a pena cada quilômetro que nós vamos andar. Só precisamos de uma. Porque o filho que voltou foi só ele. Eu cheguei no meu primeiro distrito pastoral com 22 anos para pastorear. Solteiro. Foi uma coisa até muito engraçada, né? As pessoas iam lá em casa, quando eu atendia a porta, perguntavam assim: o pastor está aí? Seu pai está aí? Não, eu sou o pastor. Um dia uma senhora chamada Isaura, membro da minha igreja, disse assim: pastor, o meu filho está fora da igreja. O senhor pode ajudá-lo de alguma forma? Eu falei: posso, eu vou na casa dele. E eu tentei visitá-lo algumas vezes e não consegui encontrá-lo. Um dia, passando por uma das avenidas da minha cidade, eu o vi sentado num bar, tomando cerveja com os amigos. Eu parei o carro, fui lá no bar e disse: você que é o filho da Isaura? Ele disse: sou. Eu posso me assentar aqui com você? Queria conversar com você. Eu fui na sua casa, não te achei. Ele disse: pode, quem é você? Eu sou o novo pastor aqui da igreja adventista da cidade. Sua mãe me falou de você, contou sua história. Tá bem, senta aí, pastor. E ali eu sentei numa mesa, onde ele e os amigos jogavam cartas e tomavam cervejas. Eu me coloquei numa posição de risco, né? De certa forma. Podia passar algum líder da igreja, olha, o pastor está lá no bar, está bebendo também agora? Como é que é essa história? Mas eu fiquei ali com esse amigo, conversando por um tempo. E depois de conversar com ele, tentar cativar o coração dele, fui embora. O tempo passou, esse garoto voltou para a igreja. E depois de 2 anos pastoreando naquela cidade, eles me transferiram. E no dia que eu estava para ir embora, esse rapaz veio e disse: pastor Arildo, o senhor lembra o dia que o senhor me encontrou pela primeira vez? Eu disse: me lembro, foi num bar. Ele falou assim: sabe por que eu voltei para a igreja, pastor? Porque você naquele dia sentou comigo no bar por 40 minutos e não me fez nenhuma crítica. Você não criticou pelo estilo de vida que eu estava levando. Você não falou mal, mas você me aceitou como eu estava. Foi por isso que eu voltei para essa igreja. Sabe por que nós ainda temos bancos vazios às vezes na igreja? Porque nós não aceitamos as pessoas como elas são. E o fato de aceitá-las como elas são, não quer dizer que nós queremos que elas melhorem, que elas mudem para aquilo que Deus idealiza para todos nós. Mas uma igreja que não está disposta a aceitar as pessoas como elas são, nunca será uma igreja cheia. Uma igreja que não ama, sempre terá bancos vazios. Uma igreja que não se compromete, vai passar a vida inteira e não vai abrir uma igreja filha. Esse é o convite da parábola. Ele é um convite para quem está aí fora. Mas ele é também um convite para quem está aqui dentro. Porque pode ser que nessa manhã de sábado, você se sinta o filho da parábola. Pode ser que tenham pessoas aqui que estejam afastadas do Senhor. Pode ser que há pessoas nessa manhã aqui precisando passar pelo batismo. Ou talvez até por um rebatismo. Eu não sei se há. Mas eu sei de uma coisa. Há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Tem uma pessoa aqui nessa manhã que queria dizer assim: pastor, eu me sinto filho dessa história. Eu preciso de voltar aos braços do Pai. E eu queria nessa manhã confirmar isso com Deus. E queria tomar essa decisão. Tem alguém? Pode levantar sua mão.
Eu quero orar por você. Onde você estiver, é você. É você. É você. Eu vejo algumas mãos levantadas. O Pai ama a todos nós. Não importa o que você faça, o Pai sempre vai te amar. Essa é a mensagem da história. O Pai sempre vai te amar. Eu tenho 3 filhos. Eu não sei o que eles vão escolher fazer da vida. Eles hoje têm 7, 6 e 4 anos. Mas eu já decidi no meu coração que os meus filhos podem escolher fazer da vida deles o que eles quiserem. Eu nunca vou deixar de amá-los. Porque eles são meus filhos. Assim é o Pai. O Pai não ama você porque você é um bonzinho. O Pai não ama você porque você procura ser a melhor pessoa da cidade. Ele ama você porque você é filho, porque você é filha. E não importa o que você faz, Ele sempre vai te amar. Porque Deus não ama você por causa das coisas que você faz. Deus te ama por ser quem você é. Você é filho. Você é filha. Ele sempre vai te amar. Sempre. E quando esse amor toma conta do coração, a gente quer influenciar outros a conhecer o Pai. Porque o Pai é amor. Isso mudou a vida de muitos líderes judeus naquela ocasião. Essa história mexeu com eles. E eu espero que mexa também com você. E se tem alguém nessa manhã, agora é um apelo para toda a igreja, se sentindo longe do Pai, precisando de perdão, eu queria fazer uma oração de confissão nesse momento. E se você tem algo também a confessar ao Pai, você pode ficar de pé. Eu vou orar com você. Nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque essa história que o Senhor contou há 2000 anos, ela tem um final feliz. A despeito das coisas erradas que fazemos, a despeito da vida que levamos, e muitas vezes caminhamos tão longe da casa paterna, o Senhor nos ama. Esse livro ensina que o Senhor nos ama com amor eterno, um amor que nunca terá fim. E é esse amor que nos atrai ao Senhor nessa manhã. É esse Pai amoroso que nós queremos conhecer cada vez mais. Estamos de pé, bom Deus, nessa manhã porque existem coisas que precisamos confessar ao Senhor. Existe uma vida que às vezes levamos longe dos teus caminhos. E às vezes essas escolhas que fazemos nos separam de ti, nos trazem sofrimento e também sofrimento ao teu coração. Por isso, nessa manhã, nós queremos também te confessar que nós pecamos contra o Senhor. Pecamos contra o céu diante de ti. É verdade que nós não somos dignos de ser chamados teus filhos. Mas nós não queremos buscar nenhuma dignidade nessa manhã. Nós queremos buscar misericórdia. Queremos buscar graça. E queremos suplicar que o Senhor perdoe todos os nossos pecados. Que o Senhor perdoe as vezes que escolhemos andar longe do Senhor. Que o Senhor perdoe as vezes que deixamos de ouvir os teus conselhos. E nós queremos voltar nesta hora
aos teus braços de amor. Aquele mesmo abraço que o pai da parábola deu no filho, nós queremos senti-lo nessa manhã. E que esse abraço do pai traga para nós perdão, traga para nós aceitação e traga para nós reconciliação. E que na fazenda, ao lado do pai, vivamos todos os dias da nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por essa história. Que ela nos ensine a como nos comportar na presença do Pai. E que ela desperte em nós também o desejo de buscarmos os filhos que estão longe da casa, para que haja uma grande festa e para que o coração de Deus se alegre. Cuida, Pai, da tua igreja aqui em Criciúma. Cuida de todos nós. E nos abençoa nos grandes projetos evangelísticos que o Senhor tem preparado para nós nesse ano de 2022. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.